Na noite em que Alexandre veio ao mundo, o céu da Macedônia teria rugido como se os próprios deuses anunciassem sua chegada. Raios cortaram o horizonte, e Olímpia, sua mãe, sonhou que um relâmpago descia do Olimpo e incendiava seu ventre. Para os sacerdotes, aquilo não era um simples presságio. Era a revelação de que a criança que nasceria não pertenceria apenas aos homens, mas também aos deuses. No mesmo instante, em Éfeso, o grande templo de Ártemis foi devorado pelo fogo. Os cronistas antigos sussurraram que a deusa havia abandonado seu santuário para testemunhar o nascimento de quem mudaria o curso da terra. Assim começava a vida de Alexandre, envolta em chamas, trovões e presságios que o mundo jamais esqueceria. O cenário em que esse menino nascia era turbulento. A Macedônia, governada por Filipe II, não era ainda respeitada como as grandes polis gregas. Atenas e Esparta viam os macedônios como bárbaros do norte, rudes e atrasados, mas Filipe estava decidido a quebrar esse estigma. Ele reformou o exército, criou a falange macedônica com lanças mais longas que qualquer inimigo já havia visto e iniciou uma campanha de expansão que transformava a Macedônia em potência temida. Foi nesse ambiente de guerra e ambição que Alexandre respirou pela primeira vez. Ele não herdaria um reino estável, mas sim um projeto inacabado e maior do que a vida. Olímpia, figura central em sua formação, moldou a mente de Alexandre para acreditar que seu sangue não era comum. Devota aos cultos órficos e mistérios dionisíacos, acreditava na fusão entre homens e divindades. Para ela, Alexandre era filho de Zeus, não de Filipe. Essa crença não era apenas superstição, era arma psicológica. Desde a infância, o príncipe foi convencido de que carregava uma missão sagrada. Enquanto outras mães protegiam seus filhos das durezas da vida, Olímpia incutia no jovem a noção de ser descendente de Aquiles. Alexandre cresceu acreditando ser um herdeiro direto dos heróis que incendiaram Troia. Filipe II, ao contrário, via Alexandre não como enviado dos céus, mas como peça de seu próprio tabuleiro. O rei macedônio era pragmático, frio, e não permitia que o filho se afogasse em delírios místicos. Ele submetia Alexandre a treinos militares rigorosos, expunha-o a batalhas desde cedo e o ensinava a suportar a dureza do campo de guerra. Assim, o jovem cresceu dividido. De um lado, a mãe lhe dizia que era divino. Do outro, o pai o lembrava que era soldado. Essa tensão, entre o sonho e a realidade, entre o mito e o ferro, se tornaria o motor de sua vida adulta. Ainda na juventude, Alexandre já dava sinais de singularidade. O episódio de Bucéfalo, o cavalo indomável, tornou-se um símbolo eterno. Todos os generais haviam desistido diante da ferocidade do animal. Mas Alexandre, ainda adolescente, percebeu que o cavalo se assustava apenas com sua própria sombra. Ele o virou para o sol e montou-o com firmeza, arrancando aplausos da corte. Filipe, emocionado, teria dito: "Meu filho, busca um reino maior do que a Macedônia, pois ela é pequena demais para ti." Com Bucéfalo, Alexandre selou não apenas um laço com seu companheiro de vida, mas também a imagem de alguém capaz de dominar o impossível. Essa mentalidade foi reforçada por sua obsessão por heróis épicos. Alexandre carregava consigo a Ilíada, estudava cada detalhe da vida de Aquiles e sonhava em imitá-lo. O herói troiano havia escolhido viver pouco, mas ser lembrado para sempre. Alexandre, inspirado, jurou trilhar o mesmo caminho. Para ele, uma vida longa e obscura era pior que a morte. A glória eterna, ainda que custasse sua juventude, era o verdadeiro destino. Essa escolha, feita ainda em sua adolescência, ecoaria em todas as batalhas que travaria e em cada decisão impiedosa que tomaria. Aos olhos de seus contemporâneos, Alexandre não era apenas um príncipe. Era um presságio ambulante. Os boatos sobre seu nascimento incendiado pelos deuses corriam entre soldados, sacerdotes e inimigos. Havia quem o temesse, como se fosse portador de um destino inevitável. Havia quem o venerasse, como um novo semideus entre homens. Essa aura cultivada desde o berço o acompanharia pelo resto da vida, em cada conquista, em cada gesto, em cada sombra. E assim, antes mesmo de empunhar uma espada, Alexandre já era lenda. O menino marcado por raios e fogo crescia entre a disciplina de Filipe e os delírios de Olímpia. Em sua mente,
Não havia espaço para uma vida comum. Ele estava destinado a algo maior. O mundo ainda não sabia, mas o nascimento daquele menino em Pela marcava o início de uma era. Uma era em que fronteiras seriam destruídas, impérios cairiam, e o nome de Alexandre seria sussurrado por séculos, não como homem, mas como força implacável. Quando Alexandre completou 13 anos, Filipe II tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino do filho. Para moldar o jovem príncipe, chamou um dos maiores filósofos da Grécia, Aristóteles, discípulo de Platão e mestre em lógica, ética, política e ciência. Se Bucéfalo havia revelado a coragem de Alexandre, Aristóteles revelaria sua mente. Não era apenas a lâmina da espada que seria afiada, mas também a lâmina do pensamento. O futuro conquistador seria educado não como simples guerreiro, mas como homem capaz de raciocinar sobre o cosmos, a natureza e o destino dos povos. A relação entre mestre e discípulo foi intensa. Aristóteles ensinava-lhe filosofia, medicina, retórica e política. Mostrava a Alexandre que a verdadeira força não estava apenas no braço, mas na mente que sabia governar e persuadir. Enquanto muitos príncipes da época se perdiam em luxos e caçadas, Alexandre se fascinava por debates sobre ética e poder. Sua sede de conhecimento era tão insaciável quanto sua ambição. Ele queria entender o mundo em todas as suas dimensões, não apenas conquistá-lo pela espada. No entanto, havia algo que diferenciava Alexandre de outros discípulos. Aristóteles pregava a moderação, o equilíbrio da razão sobre a emoção, mas Alexandre ouvia essas palavras com desconfiança. Dentro dele ardia a chama da mãe Olímpia, que o ensinara a acreditar em sua natureza divina. O jovem absorvia os ensinamentos filosóficos, mas sempre os filtrava por sua própria convicção. Não estava destinado a viver como cidadão equilibrado em uma polis. Estava destinado a dominar todas elas. O saber que Aristóteles lhe transmitia era visto como combustível para seus próprios sonhos de grandeza. Uma das maiores heranças dessa educação foi a visão cosmopolita. Aristóteles lhe apresentou as culturas da Ásia, as diferenças de costumes, línguas e religiões. Alexandre aprendeu a respeitar a diversidade, mas também a perceber que ela poderia ser unificada sob um poder central. Foi, nesse período, que nasceu a semente de seu projeto futuro. Um império onde gregos e bárbaros não estariam separados, mas misturados sob uma mesma bandeira. Uma ideia ousada, revolucionária, mas que exigiria rios de sangue para ser implementada. Ao mesmo tempo em que estudava filosofia, Alexandre era instruído em táticas militares. Filipe não permitia que a educação intelectual o afastasse da realidade da guerra. O príncipe acompanhava manobras, participava de caçadas e se familiarizava com o ritmo dos soldados. Enquanto Aristóteles lhe mostrava os limites da razão humana, Filipe lhe ensinava os limites do corpo e como superá-los. Dessa fusão nascia um homem raro, ao mesmo tempo filósofo e guerreiro, capaz de pensar como estadista e agir como general. Um reflexo dessa formação dual pode ser visto em seu comportamento com os companheiros da juventude. Alexandre reunia ao seu redor um círculo de amigos, muitos dos quais se tornariam generais de confiança em suas campanhas. Entre eles estava Heféstion, aquele que seria mais que amigo, quase uma extensão de sua alma. Com eles, Alexandre treinava, discutia, sonhava. Eram jovens que acreditavam viver não apenas uma vida comum, mas os primórdios de uma era que mudaria o mundo. A filosofia de Aristóteles não era para Alexandre um exercício intelectual, mas uma ferramenta de liderança, de persuasão, de poder. Aos poucos, o jovem príncipe começou a se destacar na própria corte, não apenas por sua ousadia militar, mas por sua capacidade de articular ideias, discursos e planos. Ele era visto com curiosidade e temor, demasiado culto para ser apenas um guerreiro, demasiado audacioso para ser apenas um filósofo. Em sua mente, já se formava a imagem de um mundo maior, uma visão que nenhum rei grego havia ousado sonhar. Era como se o conhecimento absorvido dos livros fosse apenas um prelúdio para o conhecimento que ele buscaria conquistar nos campos de batalha. Assim, Alexandre não se tornava apenas um príncipe treinado para a guerra, mas um visionário preparado para transformar o mundo em laboratório de seus ideais. Ele aprendeu que a filosofia podia ser arma, que a política podia ser conquista,
e que a espada podia impor o que a razão imaginava. Se o nascimento lhe dera a aura divina e Bucéfalo lhe dera a coragem, Aristóteles agora lhe dava a mente afiada. O príncipe de Pela crescia não apenas como filho de Filipe, mas como o herdeiro de uma missão maior: transformar a filosofia em império e a ambição em destino. O destino nunca foi generoso com os grandes homens. No caso de Alexandre, a ascensão ao trono veio banhada em sangue. Em 336 a.C., durante as celebrações de um casamento em Pela, seu pai Filipe II foi assassinado em plena cerimônia. O rei macedônio, que havia forjado o exército mais temido da Grécia, tombou diante de todos atingido pela lâmina de Pausânias, um de seus guarda-costas. O pânico tomou a corte. Muitos acreditaram que a dinastia Argeada havia chegado ao fim. Mas entre as cinzas do caos, Alexandre se ergueu. Não como herdeiro frágil, mas como o predador que todos temiam. O assassinato de Filipe nunca foi totalmente explicado. Uns diziam que foi vingança pessoal de Pausânias. Outros insinuavam conspiração. Havia quem apontasse para Olímpia, mãe de Alexandre, como mente sombria por trás do crime. Ela odiava Filipe por seus casamentos sucessivos e via no filho a oportunidade de ascender. A verdade permanece enterrada na névoa da história, mas uma coisa era certa: Alexandre foi o maior beneficiado. Ainda com apenas 20 anos, herdava não apenas a coroa da Macedônia, mas também os inimigos de seu pai, e diante deles não demonstrou hesitação. Assim que Filipe foi enterrado, Alexandre moveu-se como um raio. Qualquer dúvida sobre sua autoridade seria esmagada pela espada. Muitos nobres macedônios não aceitavam a sucessão, considerando-o jovem demais. Rivais internos conspiravam, e cidades gregas já murmuravam em revolta. Tebas, Atenas e Esparta viam na morte de Filipe a chance de se livrarem do domínio macedônico. Mas Alexandre agiu com brutalidade estratégica. Antes que as rebeliões florescessem, marchou com seu exército e esmagou cada foco de resistência. Sua juventude era motivo de escárnio, suas ações motivo de terror. No trono, Alexandre mostrou a herança dupla que carregava. Do pai, herdou a disciplina militar e a visão política. Da mãe, herdou a ferocidade e a crença de que estava destinado aos deuses. Ele não governava apenas como rei. Governava como se fosse a encarnação viva da vontade do Olimpo. Esse contraste fazia dele mais do que um sucessor. Fazia dele uma figura que ninguém ousava subestimar. Onde Filipe construíra poder com paciência, Alexandre moldava medo com velocidade. Mas o jovem rei não tinha apenas inimigos externos. Dentro da própria Macedônia, muitos generais veteranos de Filipe duvidavam da capacidade do novo monarca. Alexandre, conhecendo a fragilidade de alianças baseadas apenas no respeito, preferiu a lógica do aço. Convocou execuções, perseguiu rivais e consolidou a lealdade de seu exército, não apenas pela promessa de glória, mas pelo terror da desobediência. Em poucos meses não restava dúvida. A Macedônia não pertencia mais a Filipe. Pertencia a Alexandre. Ao mesmo tempo, sua juventude não o impediu de agir como estadista. Ele confirmou alianças, negociou com cidades gregas, manteve a Liga de Corinto criada por seu pai e se apresentou como protetor do projeto pan-helênico, a guerra contra o Império Persa. Mas atrás dessa imagem política havia uma realidade mais sombria. Alexandre sabia que o trono em que se sentava era instável. Sua legitimidade dependia da força, não da tradição. Por isso governava sempre com a espada desembainhada, pronto para esmagar qualquer sombra de traição. As cidades que ousaram testar sua autoridade pagaram caro. A mais emblemática foi Tebas, que se rebelou acreditando que o jovem rei seria incapaz de reagir. Alexandre não apenas reagiu, destruiu a cidade até os alicerces, massacrou milhares e vendeu os sobreviventes como escravos. O massacre de Tebas foi mais do que punição, foi um aviso. Cada pedra caída daquela cidade era uma mensagem ao mundo grego. Alexandre não conhecia piedade. Ele não era um rei que governava por consenso, mas um senhor que governava pela força do medo. Assim, com apenas 20 anos, Alexandre havia transformado a tragédia do assassinato do pai em trampolim para sua própria glória. De príncipe hesitante, tornou-se rei absoluto. De herdeiro ameaçado, tornou-se predador implacável.
e de jovem subestimado, tornou-se figura temida por cidades inteiras. O sangue de Filipe ainda manchava o trono, mas Alexandre já o ocupava como se sempre tivesse pertencido a ele. Era apenas o começo. O peso da coroa agora se transformava em fome de conquista. A Macedônia não bastava, o mundo seria seu próximo alvo. A morte de Filipe II abriu brechas que muitos acreditaram ser insuperáveis. Entre as cidades-estado gregas, a notícia do assassinato espalhou-se como faísca em palha seca. Muitos pensaram: o jovem Alexandre não passará de sombra de seu pai. Tebas, orgulhosa e marcada por sua história de resistência, foi a primeira a erguer-se contra o domínio macedônio. Convencidos de que a juventude do novo rei seria sua fraqueza, os tebanos expulsaram a guarnição macedônica e proclamaram liberdade. Era um grito de desafio, mas também um erro fatal. Alexandre, ainda no início do reinado, viu na rebelião não apenas afronta, mas oportunidade. O mundo precisava de um exemplo, e Tebas seria esse exemplo. A resposta foi rápida, quase fulminante. Alexandre reuniu suas tropas com velocidade impressionante e marchou em direção à Beócia. O jovem rei sabia que hesitar seria o mesmo que perder a coroa. Quando suas forças alcançaram Tebas, os defensores ainda acreditavam que as muralhas ancestrais os protegeriam. Alexandre, porém, não veio para negociar. Ele ofereceu aos líderes uma única escolha: rendição imediata ou destruição. A recusa tebana selou seu destino. Não haveria clemência. A guerra já estava decidida antes mesmo de começar. O ataque iniciou-se com precisão militar. As falanges macedônicas avançaram como um bloco de aço, cada lança formando muralha impenetrável. A cavalaria envolveu os flancos, impedindo qualquer tentativa de fuga. Tebas, conhecida por sua tradição guerreira, resistiu, mas a disciplina macedônica não deixou espaço para esperança. As ruas logo se tornaram rios de sangue. O que começou como batalha virou massacre. Alexandre não queria apenas conquistar a cidade, queria apagá-la. Era mais que vitória militar. Era lição gravada em fogo e ferro. Relatos falam de mais de 6.000 mortos no combate e dezenas de milhares capturados. A cidade, outrora florescente em cultura e tradição, foi destruída pedra por pedra. Famílias inteiras foram levadas como escravos, espalhadas pelos mercados do Mediterrâneo. Apenas uma casa foi poupada, a do poeta Píndaro, símbolo da glória cultural da Grécia. Esse gesto calculado revelava o pensamento de Alexandre. Ele não odiava a cultura, mas castigava a desobediência. Tebas não seria lembrada por sua resistência, mas por seu fim. O efeito político foi devastador. Atenas, que ensaiava insubordinação, recuou. Esparta, acostumada à arrogância, permaneceu em silêncio. A destruição de Tebas percorreu a Grécia mais rápido que mensageiros. Alexandre não governava pela promessa de prosperidade, mas pelo medo das consequências. Onde Filipe havia tecido alianças e usado diplomacia, Alexandre optava por aterrorizar para consolidar sua posição. Era uma lógica brutal. Matar poucos poderia gerar revoltas. Exterminar milhares transformava a revolta em silêncio. E foi esse silêncio que garantiu sua autoridade plena. Por trás da fúria havia cálculo frio. Alexandre precisava da Grécia unida, ou ao menos subjugada, antes de lançar-se contra a Pérsia. O projeto de seu pai, a Liga de Corinto, exigia estabilidade. O massacre de Tebas tornou-se o alicerce dessa estabilidade. Nenhum líder desejaria arriscar-se após testemunhar tamanha devastação. Cada pedra derrubada, cada corpo abandonado nas ruas, era mensagem ao mundo grego. Desobedecer ao jovem rei significava extinção. Essa clareza fez com que as demais cidades se submetessem sem questionar. Contudo, não se pode ignorar o lado psicológico desse ato. Alexandre tinha apenas 20 anos e já havia marcado seu reinado com destruição de escala monumental. Para muitos, ele deixou de ser visto como mero rei e passou a ser enxergado como força inevitável, quase sobrenatural. O massacre de Tebas moldou não apenas sua imagem diante da Grécia, mas também diante de si mesmo. Ali, Alexandre compreendeu que a glória não viria apenas da vitória em campo, mas também da lembrança de que ele podia destruir civilizações inteiras em questão de dias. Assim, Tebas tornou-se marco sombrio de seu início de reinado.
Alexandre não era mais o filho de Filipe II, tentando provar valor. Era agora o senhor absoluto da Grécia, sustentado pelo terror que espalhara. Seu próximo passo não seria contra uma cidade rebelde, mas contra o império mais rico e vasto do mundo, a Pérsia. O incêndio de Tebas não terminou ali. Ele serviu como fogueira que iluminou o caminho rumo ao Oriente. O jovem rei havia anunciado sua forma de governar, não pelo diálogo, mas pela destruição. Com a Grécia reduzida ao silêncio após o massacre de Tebas, Alexandre voltou seu olhar para o grande inimigo que herdara de seu pai. O Império Persa era a maior potência do mundo conhecido, estendendo-se da Ásia Menor até a Babilônia, da Síria ao Egito, abarcando povos, línguas e culturas incontáveis. No trono estava Dário III, herdeiro de um império já enfraquecido por intrigas internas, mas ainda vasto em riqueza e exércitos. Para Alexandre, essa não era apenas uma guerra de conquista, era a oportunidade de provar ao mundo que os deuses o haviam escolhido para derrubar um império milenar. Em 334 a.C., com um pouco mais de 20 anos, Alexandre atravessou o Helesponto, levando consigo cerca de 40.000 soldados. O gesto não foi apenas militar, mas simbólico. No litoral da Ásia Menor, ele fez questão de visitar o lendário campo de Troia. Ali, diante do túmulo de Aquiles, Alexandre depositou oferendas e declarou-se sucessor do herói. Para ele, a guerra contra os persas não era só política, mas continuação da epopeia grega, um novo capítulo da rivalidade entre Oriente e Ocidente. Esse ato deixava claro aos soldados: não marchavam apenas por ouro ou terras, marchavam para inscrever seus nomes na eternidade. O primeiro confronto decisivo veio em Isso, em 333 a.C. As tropas persas superavam em número os macedônios, mas a genialidade tática de Alexandre mostrou-se implacável. Ele comandava sua cavalaria com precisão letal, avançando como ponta de lança que atravessava as fileiras inimigas. Dário, surpreendido, fugiu em meio à batalha, deixando para trás não apenas seus soldados, mas também sua família. Esposa, mãe e filhas caíram nas mãos de Alexandre. Para muitos, essa fuga foi o início da queda moral do Império Persa. Um rei que abandona sua própria família em campo não é digno de respeito. O episódio aumentou a glória de Alexandre, mas também expôs sua face calculista. Em vez de tratar a família de Dário como simples prisioneiros, ele as respeitou e as manteve sob proteção. Esse gesto não era apenas humano, era político. Alexandre compreendia que a clemência podia ser arma tão poderosa quanto a espada. Enquanto humilhava Dário perante o mundo, conquistava a simpatia de povos que viam nele não apenas um invasor, mas possível libertador do jugo persa. 2 anos depois, em Gaugamela, 331 a.C., o destino do Império Persa seria selado. Dário reuniu uma força colossal, com carros de guerra armados de lâminas, cavaleiros das estepes, arqueiros do Oriente e até elefantes. Era exército numericamente superior em proporções esmagadoras, mas Alexandre não recuou. Estudou o terreno, posicionou suas falanges com precisão matemática e lançou a cavalaria como tempestade. No momento crítico, avançou diretamente contra o centro inimigo, mirando o próprio Dário. O rei persa, mais uma vez, fugiu do campo de batalha. Seus soldados, ao verem o monarca abandonar a luta, desmoronaram. O maior império do mundo ruía diante de um jovem de pouco mais de 20 anos. A vitória em Gaugamela abriu caminho para a entrada triunfal de Alexandre na Babilônia, coração do império. As portas da cidade se abriram sem resistência. Alexandre entrou não como saqueador, mas como soberano, respeitando templos e costumes. Mais uma vez, a estratégia era clara: conquistar não apenas com violência, mas com integração. Cada vitória era também um espetáculo, um teatro político, em que Alexandre se apresentava como novo rei legítimo, não como bárbaro invasor. Dário III ainda tentou resistir, mas acabou traído por seus próprios oficiais, que o assassinaram em fuga. Quando o corpo do rei persa foi trazido a Alexandre, o conquistador reagiu com indignação. Mandou punir os traidores e ordenou que Dário fosse enterrado com honras reais. Esse gesto, mais uma vez, tinha duplo efeito. Consolidava sua imagem como sucessor legítimo do trono persa e enviava a mensagem clara de que apenas
Alexandre tinha o direito de decidir sobre a vida e a morte dos reis. O colapso do Império Persa não foi apenas militar, foi psicológico, simbólico. Diante de um inimigo que unia brutalidade e respeito, cálculo e audácia, o mundo oriental rendeu-se não apenas por medo, mas pela convicção de que Alexandre era inevitável. Ele havia cruzado o mar como rei da Macedônia e agora se proclamava senhor da Ásia. Ainda jovem, carregava nos ombros o peso de impérios caídos, mas sua fome não cessava. Se Aquiles vingara os gregos contra Troia, Alexandre via em si mesmo a missão de submeter toda a terra. Após a queda do Império Persa, Alexandre seguiu em direção ao Egito. A região, há muito subjugada pelos persas, via naquele jovem conquistador uma oportunidade de libertação. Quando seu exército cruzou o deserto e alcançou as terras do Nilo, não encontrou resistência. Pelo contrário, o povo egípcio o recebeu como salvador. Sem batalhas, sem cercos, Alexandre entrou em Mênfis sob aclamações. Para os sacerdotes, era o novo faraó, escolhido pelos deuses para restaurar a harmonia que os persas haviam profanado. Para Alexandre, era mais um degrau na escada da imortalidade. Sua coroação como faraó não foi simples formalidade política. Os egípcios acreditavam que o faraó era a própria encarnação divina na terra, mediador entre os deuses e os homens. Ao aceitar esse título, Alexandre não apenas governava o Egito, ele se tornava parte do panteão sagrado daquela civilização milenar. Sua imagem foi moldada nos templos como filho de Ra, portador da justiça de Maat, o escolhido do Nilo. Para um jovem que crescera ouvindo de sua mãe que era filho de Zeus, aquilo soava como confirmação celestial. Alexandre começava a acreditar não apenas em seu destino, mas em sua própria divindade. O ponto máximo dessa elevação ocorreu quando Alexandre decidiu visitar o oráculo de Siuá, no coração do deserto líbio. A travessia foi árdua, marcada por tempestades de areia e sede insuportável. Soldados murmuravam que jamais chegariam, mas, segundo os cronistas, milagres aconteceram. Chuvas repentinas aliviaram a sede do exército e serpentes teriam servido de guias pelo deserto. Quando enfim alcançaram o templo de Amon, Alexandre foi recebido pelos sacerdotes como se já fosse esperado. Dentro do oráculo, em segredo, teria ouvido as palavras que selaram sua crença. Ele era filho de Zeus Amon. O que exatamente foi dito dentro daquele templo nunca será conhecido, mas Alexandre saiu de lá transformado. Seus companheiros perceberam que algo havia mudado em sua postura. Ele já não se via apenas como conquistador, mas como semideus. Para seus soldados macedônios, aquilo era exagero, quase arrogância. Mas para os egípcios e para muitos povos orientais, era natural. O rei era divino, e Alexandre agora carregava essa aura com convicção inabalável. O homem que atravessara desertos e destruíra impérios já não se colocava no mesmo nível dos mortais. Foi também no Egito que Alexandre fundou a cidade que carregaria seu nome, Alexandria. Situada estrategicamente na costa mediterrânea, a cidade não era apenas um posto militar, mas um projeto de eternidade. Ruas planejadas, portos imensos, templos e bibliotecas. Alexandre imaginava uma metrópole que uniria Grécia e Egito, Ocidente e Oriente. Mais do que base política, Alexandria seria o símbolo de sua visão. Uma fusão de culturas sob um mesmo império. Enquanto muitos reis erguiam fortalezas, Alexandre erguia cidades que sobreviveriam por milênios. Essa capacidade de unir conquista militar e visão política o tornava diferente de todos os reis que o precederam. Alexandre não queria apenas derrotar inimigos. Queria ser reconhecido como figura central do mundo conhecido. Onde passava, adotava rituais locais, respeitava templos e se apresentava como legítimo herdeiro das tradições. Esse gesto tinha peso estratégico, mas também revelava transformação pessoal. Alexandre já não era apenas rei da Macedônia, mas faraó do Egito, senhor da Ásia, filho de Zeus Amon. Sua identidade se diluía na própria ideia de império. Contudo, essa autoproclamação divina não era isenta de sombras. Muitos de seus generais, criados no pragmatismo macedônico, viam com desconfiança a crescente divinização de Alexandre. Para eles, um rei deveria ser líder de homens, não Deus encarnado. Essa fissura começava a se abrir entre o conquistador
e aqueles que o haviam acompanhado desde a juventude. O que para os povos dominados era sinal de legitimidade, para seus companheiros era sinal de distância. Alexandre caminhava para se tornar mais que humano, mas ao fazê-lo, afastava-se dos próprios homens que lhe deram a vitória. Ainda assim, naquele momento, o brilho era inegável. Alexandre, coroado como faraó proclamado filho de Zeus Amon e fundador de Alexandria, estava no auge de sua glória. Seus feitos no Egito consolidaram sua imagem não apenas como conquistador, mas como figura sagrada. O jovem que partira de Pela agora era reverenciado como Deus entre os homens. Mas essa elevação trazia consigo uma sombra inevitável. Quanto mais alto Alexandre subia, mais profunda seria a queda. A marcha para a Índia foi uma das decisões mais ousadas de Alexandre. Após subjugar a Pérsia e ser coroado no Egito, muitos acreditavam que o jovem rei já havia atingido o auge de sua glória. Mas para Alexandre, glória nunca era suficiente. O horizonte era sempre um convite, e o limite era apenas uma linha a ser atravessada. Em 326 a.C., ele conduziu seu exército além do Hindu Kush, rumo a terras desconhecidas, povoadas por guerreiros e animais que os macedônios jamais haviam enfrentado. Era mais do que conquista. Era um mergulho no desconhecido, onde a própria natureza parecia inimiga. A jornada foi brutal. As tropas enfrentaram rios caudalosos, florestas densas e chuvas torrenciais. O exército macedônio, acostumado ao clima árido da Ásia Ocidental, agora marchava sob o peso úmido da selva indiana. Epidemias se espalhavam, animais ferozes atacavam acampamentos, e o moral começava a vacilar. Ainda assim, Alexandre não admitia recuo. Seu olhar estava fixo em um adversário digno, o rei Poru, soberano do reino de Paurava, que se preparava para resistir à invasão. Poru não era apenas mais um príncipe local. Era comandante astuto, conhecedor do terreno e senhor de uma arma aterrorizante: os elefantes de guerra. A Batalha do Hidáspes tornou-se uma das mais sangrentas da campanha de Alexandre. O rio que lhe dá nome, afluente do Indo, transbordava de correntes violentas. Alexandre, em manobra arriscada, atravessou com parte do exército sob tempestade noturna, surpreendendo os indianos ao amanhecer. Do outro lado, Poru aguardava com tropas dispostas em linha e dezenas de elefantes que avançavam como muralhas vivas. Para os macedônios, acostumados a cavalos e lanças, era visão de pesadelo. Cada elefante era uma fortaleza ambulante, capaz de esmagar homens e cavaleiros com um único golpe. O combate foi feroz. A cavalaria de Alexandre lançou-se sobre os flancos, enquanto a falange enfrentava os elefantes de frente. Os animais, enfurecidos, dilaceravam soldados com presas e patas, espalhando caos entre as fileiras. O campo transformou-se em cena dantesca. Homens esmagados sob toneladas de carne, lanças partidas, gritos que ecoavam por sobre o rugido dos animais. Alexandre, no entanto, manteve-se firme, avançando onde a batalha parecia perdida. A vitória só veio após horas intermináveis, quando os macedônios conseguiram exaurir os elefantes e forçar a rendição de Poru. Mas a vitória custou caro. O exército macedônio sangrava e a glória parecia amarga. No campo de batalha, Alexandre sofreu uma perda que marcou sua alma. A morte de Bucéfalo, seu cavalo lendário, companheiro desde a juventude. O animal que ele havia domado ainda menino, o mesmo que o acompanhara em todas as campanhas, tombou exausto, ferido pelos rigores da batalha. Para Alexandre foi como perder um filho. Em honra ao amigo, fundou uma cidade às margens do rio, batizando-a de Bucéfala, eternizando na geografia a memória de sua perda. A morte de Bucéfalo não foi apenas um golpe pessoal, foi símbolo de algo maior. Pela primeira vez, Alexandre viu o fio da mortalidade tocar sua trajetória. Seus soldados exaustos começaram a murmurar. Atravessaram desertos, venceram impérios, enfrentaram monstros de carne e marfim. Mas até onde iriam? Quando Alexandre anunciou seu desejo de marchar ainda mais ao leste, rumo ao Ganges, o exército se rebelou. Não em armas, mas em silêncio obstinado. Os veteranos recusaram-se a seguir. Diante dessa resistência, Alexandre pela primeira vez precisou recuar. Essa recusa não foi apenas questão de cansaço. Era sinal de que nem mesmo Alexandre, com toda a sua aura divina, podia dobrar indefinidamente a vontade humana. Seus soldados o veneravam,
mas também ansiavam por retornar ao lar. Alexandre percebeu que havia limites, não apenas no corpo dos homens, mas na lealdade que se sustenta pelo medo e pela glória. O conquistador, que até então parecia invencível, teve de aceitar a realidade. Seu império já era vasto demais, e a marcha para o infinito teria de esperar. A Índia revelou-se triunfo e ferida. Alexandre venceu Poro, demonstrou coragem e ampliou suas fronteiras até onde nenhum grego jamais sonhara, mas perdeu Bucéfalo. Perdeu a obediência cega de seus soldados e talvez perdeu a certeza de que o mundo inteiro se curvaria diante de sua vontade. A glória ainda o cercava, mas agora havia sombra. O homem que se julgava filho dos deuses descobriu que até os deuses conhecem limites. Entre todos os homens que cercaram Alexandre, nenhum esteve tão próximo de sua alma quanto Hefestion. Desde a juventude eram inseparáveis. Estudaram juntos, treinaram lado a lado, dividiram sonhos de grandeza. Quando Alexandre olhava para o amigo, via não apenas um general de confiança, mas reflexo de si mesmo. Muitos cronistas antigos chegaram a dizer que Alexandre via em Hefestion um novo Patroclo, enquanto ele próprio encarnava Aquiles. Essa comparação não era mero exagero literário. Para Alexandre, Hefestion não era apenas companheiro de armas, era parte indissociável de sua existência. Hefestion não brilhou como comandante em campo da mesma forma que outros generais, mas sua força estava em outro lugar. Ele era confidente, conselheiro, aquele que compartilhava decisões privadas e públicas. Quando Alexandre tomou cidades, fundou colônias ou traçou planos de expansão, a presença de Hefestion era constante. Ele representava o elo emocional em meio ao turbilhão da guerra, um porto seguro em que Alexandre podia repousar sua mente. Em um mundo de intrigas e traições, Hefestion era lealdade absoluta. A relação entre os dois, seja interpretada como amizade profunda ou amor, transcendeu rótulos. Para Alexandre, Hefestion não era súdito, não era general, não era apenas amigo, era a extensão de sua alma. Quando marchavam juntos, Alexandre tinha certeza de que jamais seria derrotado. Era como se os deuses tivessem concedido a cada um metade de uma mesma chama. Enquanto muitos buscavam ascender pela proximidade do rei, Hefestion já estava onde ninguém mais podia alcançar, no íntimo de seu coração. Mas a vida dos homens está sempre à mercê do inesperado. Em 324 a.C., durante as celebrações em Ecbátana, Hefestion adoeceu subitamente. As fontes antigas divergem sobre a causa: febre, intoxicação, até negligência médica. O fato é que, em questão de dias, o homem que fora sombra inseparável de Alexandre partiu da vida. Para o conquistador, a notícia foi como golpe de lança em pleno peito. O herói invencível, que atravessara desertos e esmagara impérios, viu-se prostrado diante da morte de um único homem. O luto foi devastador. Alexandre recusou-se a aceitar a perda. Não se barbeou, não se alimentou, e dizem que lançou-se sobre o corpo de Hefestion em desespero. Ordenou honras fúnebres que rivalizavam com as de reis. Erigiu uma pira monumental. Queimou oferendas grandiosas e decretou luto em todo o império. Até mesmo oráculos foram consultados para saber se Hefestion poderia ser cultuado como herói divinizado. A dor pessoal de Alexandre transformou-se em espetáculo de poder, como se quisesse impor ao mundo a dimensão de sua perda. Mas junto com o luto veio a fúria. Alguns médicos foram executados, acusados de negligência. Os súditos foram obrigados a se vestir de negro, e sacrifícios foram exigidos em homenagem ao morto. Para muitos, aquilo revelava não apenas amor, mas tirania. Alexandre, consumido pelo vazio, impôs sua dor sobre todos. Seu império inteiro deveria chorar por Hefestion, como se a morte de um homem fosse tragédia universal. Era reflexo de um rei que já não se via humano, mas entidade acima dos homens, e cuja perda deveria ecoar em toda a terra. Essa ferida nunca cicatrizou. Alexandre continuou suas campanhas, planejou novas conquistas, sonhou atravessar ainda mais fronteiras. Mas por dentro algo estava quebrado. Hefestion havia sido seu pilar, e sem ele o conquistador parecia incompleto. Muitos historiadores veem nesse episódio o início do declínio emocional do rei. A morte de Hefestion não apenas roubou seu companheiro mais próximo, mas também arrancou parte de sua sanidade. Desde então, cada vitória parecia menos luminosa,
cada plano mais desesperado. No fundo, Alexandre talvez tenha percebido que sua glória, por maior que fosse, não poderia preencher o vazio da perda. Bucéfalo havia sido seu símbolo, mas Hefestion era sua alma. E quando a alma lhe foi arrancada, restou apenas um corpo de glória e sangue, caminhando para um destino inevitável. A morte de Hefestion foi mais que tragédia pessoal. Foi prenúncio de que a chama que incendiava o mundo estava prestes a se apagar. O retorno à Babilônia, em 323 a.C., deveria ser o início de um novo capítulo na vida de Alexandre. Seus mapas estavam cheios de planos, campanhas contra a Arábia, expedições ao oeste, até mesmo o sonho de alcançar oceanos ainda não navegados. Seu espírito não conhecia limites, mas o corpo, esse sim, já começava a cobrar o preço de tantos anos de guerra. O conquistador que marchara milhares de quilômetros, que enfrentara desertos, montanhas e selvas, que se ferira incontáveis vezes em batalha, agora carregava cicatrizes visíveis e invisíveis. A ausência de Hefestion ainda o consumia e, embora usasse coroas e recebesse aclamações como Deus, por dentro era apenas um homem cansado, exausto pelo peso da eternidade que buscava. Foi em meio a banquetes que o destino o surpreendeu. Durante um festim, após beber com os companheiros, Alexandre começou a sentir calafrios e febre. Inicialmente ninguém deu importância. Um rei tão forte, acostumado a marchar sob sol escaldante e tempestades de areia, sobrevivera a venenos, ferimentos e doenças. Mas a febre não cedia. Em poucos dias tornou-se constante, sufocante, quebrando sua resistência. O homem que havia enfrentado exércitos inteiros agora lutava contra o próprio corpo e perdia. Os relatos contam que a dor era tamanha que nem mesmo falar lhe era possível. Apenas seus olhos permaneciam atentos, como se ainda quisessem comandar batalhas que jamais veria. Os rumores espalharam-se como incêndio. Havia quem dissesse que os deuses finalmente haviam decidido cobrar o preço de sua arrogância. Outros sussurravam conspiração. Teria sido envenenado? Algum general teria tramado em segredo, temendo seus planos de novas conquistas? Ou seria apenas a fragilidade humana cobrando sua parte? Nenhuma certeza ficou registrada. Apenas a dúvida, que até hoje paira como névoa sobre sua morte. Essa dúvida, no entanto, não diminuiu o drama. Pelo contrário, tornou-o ainda mais lendário. No auge da doença, Alexandre pediu para ser levado diante de seus soldados. Incapaz de falar, estendido em seu leito, ergueu apenas o olhar. Um a um os guerreiros passaram diante dele. Não havia discursos nem promessas, apenas silêncio. Os soldados que o haviam seguido até o fim do mundo choraram diante de um rei já vencido pela febre. Era a despedida silenciosa entre líder e exército, entre homem e mito. Naquele instante, Alexandre não precisava de palavras. Bastava sua presença, ainda viva, para gravar no coração dos homens que tinham servido não a um rei comum, mas a alguém destinado a ultrapassar a vida. Poucos dias depois, o inevitável aconteceu. Alexandre morreu em Babilônia, com apenas 32 anos, jovem demais para morrer, velho demais para ainda ser chamado apenas de homem. O corpo foi colocado em esquife dourado e destinado à Macedônia, mas seu funeral virou disputa política. Ptolomeu interceptou o cortejo e levou-o para o Egito, onde foi exibido como símbolo de poder. Até mesmo em morte, Alexandre não pertencia a si. Seu cadáver tornou-se troféu de guerra entre aqueles que antes lhe juravam lealdade. A morte do rei foi também a morte de sua obra. Sem herdeiro adulto, o império que ele criara começou a se desintegrar. Os generais, os diádocos, dividiram terras, cidades e riquezas, transformando o sonho de unidade em guerras intermináveis. O que Alexandre havia erguido em uma década foi fragmentado em poucos anos. Seus filhos, Alexandre IV e Heracles, foram assassinados, sua linhagem extinta. Não restou trono, não restou herdeiro. Restou apenas memória, espalhada entre ruínas e histórias. E aqui está a ironia mais cruel. Alexandre venceu reis, exércitos e impérios, mas não venceu o tempo. O homem que sonhou com glória eterna não deixou descendência para sustentá-la. O conquistador que desejou ser Deus descobriu na febre de Babilônia que era mortal. E, no entanto, sua fragilidade não apagou sua lenda. Pelo contrário, sua morte jovem, cercada de mistério, selou sua imortalidade. Porque a morte não destruiu Alexandre.
apenas o transformou em mito. Alexandre não deixou dinastia, não deixou império duradouro. O que deixou foi algo mais intangível, porém mais duradouro. O exemplo do homem que ousou desafiar o limite da condição humana. Entre glória e tragédia, sua história é aviso e inspiração. Aviso de que toda ambição carrega em si o germe da ruína. Inspiração de que, mesmo breve, uma vida pode marcar o mundo para sempre. Alexandre morreu em Babilônia, mas continua vivo em cada lembrança, em cada narrativa. No fim, talvez essa seja a única forma verdadeira de eternidade. Quando Alexandre expirou em Babilônia, em 323 a.C., o mundo ficou suspenso no vazio. O rei mais poderoso da terra partia sem sucessor adulto, sem testamento claro, sem ordem definida. Diante do leito onde o conquistador se apagava, generais e oficiais perguntaram-lhe a quem deixava o império. Sua resposta, segundo os cronistas, foi enigmática: ao mais forte. Com essas palavras, Alexandre selava não a continuidade, mas a desintegração de tudo que havia construído. Pois o império não seria legado a um herdeiro legítimo, mas devorado pela ambição de homens armados. No entanto, havia esperança em um ventre. Roxana, esposa de Alexandre, estava grávida. Quando seu filho nasceu, meses depois recebeu o nome de Alexandre IV, herdeiro póstumo de um pai que jamais conhecera. O menino, frágil e pequeno, foi coroado simbolicamente como sucessor. Mas todos sabiam a verdade. Não passava de uma criança em meio a lobos. Para os generais, ele não era rei. Era bandeira, moeda de poder, justificativa para governar em nome dele. Cada facção o proclamava enquanto tramava sua prisão. Além de Alexandre IV, havia outro nome que inquietava os corredores da política: Heracles, suposto filho bastardo de Alexandre com a nobre Barcine. Alguns afirmavam que sua paternidade era legítima, outros a negavam. Ainda assim, Heracles cresceu à sombra do trono, usado como peça nas jogadas de poder. Bastava que um general o proclamasse herdeiro para incendiar rivalidades. Heracles e Alexandre IV, portanto, não eram vistos como crianças, mas como ameaças, símbolos que poderiam ser erguidos por qualquer facção para legitimar domínio. A luta entre os generais, conhecidos como diádocos, não tardou a revelar sua crueldade. Pérdicas, Antígono, Seleuco, Cassandro e Ptolomeu disputaram territórios, cidades e títulos como abutres sobre um cadáver. Nenhum deles queria ver um herdeiro legítimo crescer e reivindicar o império em sua plenitude. Alexandre IV foi mantido em constante vigilância, tratado como prisioneiro coroado. Heracles foi afastado das disputas oficiais, mas seu nome pairava como ameaça que podia ser convocada a qualquer momento. A existência dos dois tornava impossível a estabilidade. Roxana, mãe do pequeno Alexandre IV, também se tornou alvo. Para garantir o futuro de seu filho, eliminou Estatira, outra esposa de Alexandre, que poderia gerar rivais. A rainha transformou-se em viúva vingativa, consciente de que a sobrevivência de seu filho dependia da eliminação de todos os concorrentes. Mas seu esforço seria inútil diante da voracidade dos diádocos. O menino crescia, mas jamais conheceria liberdade. Era a sombra de um pai que todos veneravam, e ao mesmo tempo todos temiam. O destino de Heracles foi selado por Cassandro, um dos generais mais ambiciosos. Temendo que o jovem pudesse ser usado como bandeira contra ele, atraiu-o com promessas de reconhecimento e o mandou executar. Nenhum julgamento, nenhuma cerimônia, apenas o desaparecimento silencioso de uma vida que carregava o nome maldito de Alexandre. Assim, um dos últimos fios de sangue do conquistador foi cortado sem testemunhas, como se jamais tivesse existido. O fim de Alexandre IV foi ainda mais cruel. Aos 13 anos, prisioneiro junto com a mãe, foi sufocado em segredo, também por ordem de Cassandro. A criança que nascera como esperança do império morreu sem jamais empunhar uma espada, sem jamais governar, sem jamais entender o peso que carregava no nome. Roxana, sua mãe, foi igualmente assassinada. A dinastia Argeada, que atravessara séculos e dera ao mundo um dos maiores conquistadores da história, foi apagada em silêncio. O império de Alexandre não terminou em batalha, mas em execução de uma criança. Esse fim é a ironia mais sombria da vida de Alexandre. O homem que desafiou o mundo e ergueu cidades imortais não deixou herdeiros para sustentar sua obra.
Seus filhos foram mortos, não por inimigos estrangeiros, mas por aqueles que marcharam a seu lado. Sua linhagem foi apagada por mãos que deviam proteger sua memória. É nesse ponto que a reflexão se impõe. De que vale conquistar o mundo se não se pode transmiti-lo ao sangue? Alexandre alcançou a glória eterna, mas sua descendência foi sufocada no berço. E aqui cabe um convite. Se essa história de grandeza e tragédia lhe toca, não permita que se perca no esquecimento. Inscreva-se, deixe seu apoio, compartilhe. Alexandre morreu jovem. Seus filhos foram silenciados, mas sua memória só sobrevive porque ainda contamos suas histórias. Não deixe que o silêncio que matou sua linhagem também mate sua lembrança.